Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. A Organização das Nações Unidas define como juventude o grupo etário que vai dos 15 aos 24 anos. Mas a própria ONU concorda que o sentido desse termo varia ao redor do mundo e muda o tempo todo. Juventude é um conceito fluido. Pode não estar na idade, mas no estilo de vida. O jovem sonha, luta visceralmente, tem crenças rígidas e um horizonte enorme de coisas ainda não definidas. Ele preza, sobretudo, as experiências e as liberdades. O que querem os jovens de hoje quando o tema é relacionamento? É isso que vamos descobrir neste episódio do Sexoterapia, um espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, estamos discutindo a sexualidade nas diferentes fases da vida. Eu sou Marina Bessa e, ao meu lado, Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e com um espírito mais jovem que de muita jovem por aí. Ana, o que é ser jovem para você, Ana? Marina, eu vou casar com você. Olha, eu vim Casa até comigo. com um brinquinho aqui de jovem. Eu acho que toda vez que eu penso na juventude, eu penso na juventude no plural, juventudes, né? Porque nós temos muitos grupos no Brasil com experiências muito diversas, mas eu acho que quando você... O que é ser jovem, né? Eu acho que é ter o espírito aberto. Acho que a juventude tem essa característica, o espírito aberto, muita coisa a descobrir, muita coisa a realizar, né? Início de grandes experiências, muita motivação, né? Eu acho que a juventude tem essa característica, e eu gosto muito do traço transgressor da juventude, né? Porque é com transgressão também que a gente move o mundo e que as coisas mudam, né? E é isso. Amoras e amores, vamos falar de juventude hoje. Não, e para ter um lugar de fala hoje nesse podcast, né? Trouxemos hoje duas jovens comunicadoras, Berta Salles e Thaís Odelli, apresentadoras do podcast Pepé Cansada. Oi, Berta, oi, Thaís. Oi! Tudo bem com vocês? Oi, lindas! Olá, Marina, oi, Ana. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Somos Pepeckers. Para começar, existe a nossa hashtag, que é Pepecker. Então, vocês já são Pepeckers com a gente, sabe? Então, eu queria saber de onde veio essa ideia de fazer esse podcast. 3 mulheres super jovens para discutir relacionamento. Exatamente o que vocês querem falar com o podcast de vocês? Olha, a ideia veio, na verdade, da Camila Frender e do Bruno Porto, que a gente faz a Associação do Sem Carisma, que é uma newsletter junto com eles. E no início a gente estava pensando mais em discutir relacionamentos, mas depois a gente pensou também, vamos discutir mais sobre uma coisa que toda mulher quando se junta faz, que é reclamar de homem. Então, a gente decidiu, não, vamos pegar assim, reclamar de homem pode ser em relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser na família, tudo que tem a ver com esse negócio... Né, da vida da mulher, seja ela hétero, bi, lésbica, mas nosso relacionamento com os homens, né? Como a gente lida, todas as tretas que acontecem. Então foi daí que surgiu o Pepé Cansada. E principalmente de lidar com o homem hétero cis aí, tipo, que é muito exaustivo, assim, se relacionar hoje em dia é muito difícil, minha gente, assim. E a gente sempre compartilhava relatos muito parecidos, né, na associação. Eu, Thaís, Bela um pouco menos, porque Bela é casada, né? Bela se deu bem. Bela se deu bem, mas antes do casamento, ela passou por coisas muito parecidas, né, que a gente. E é muito exaustivo. Ser mulher é muito exaustivo, gente. Agora, e a gente chegou nesse conceito aí da Pepé Cansada. Mas eu queria fazer uma pergunta já, psicologizando a nossa sessão. Por que Bela se deu bem? Isso que eu ia falar, quer dizer, o já se dá bem já está aí a primeira discussão do dia, né? Boa pergunta, porque eu sou da opinião de que estando sozinha ou estando casada, você já está se dando bem desde que você já esteja contente feliz ali, né? Mas é que a Bela, a gente diz que ela se deu bem porque ela encontrou um cara que não deixa ela cansada.
acontece coisas, mas ele assim, é parceiraço. ele é parceiraço, tá sempre ali junto e tudo mais, então nesse sentido ela se deu super bem. Entendi. Tá bom, era só pra... Olha, eu acho que a gente pode conversar um pouco mais, Ana, sobre essas expectativas da solteirice depois desse nosso primeiro caso. Vamos lá? Bora lá. A primeira história de hoje é da Rafaela, de 24 anos, Relações Públicas de São Paulo. Manda casos. Eu queria muito ter um relacionamento sério, mas já tô quase desistindo. É só boy lixo e decepção. Demorei um pouco para entrar nos apps de relacionamento porque eu achava que nenhum cara ali estava interessado em namorar. E comprovei minha tese. Perdi a conta de quantos matches pareciam legais. O papo fluía, o cara falava em encontrar e do nada acabava sumindo. Na vida offline, a coisa não está muito melhor, não. Um pouco antes da pandemia, eu decidi que só iria me relacionar com gente do mundo real. Mas se antes da Covid estava difícil, imagina agora. Sexoterapia. Ana, será que essa juventude está cansada do sexo casual? Quiseram tanto sexo casual? Agora não querem mais, é isso? Eu acho que, eu não sei, as meninas podem responder melhor, mas eu acho que tem um fenômeno aí, né? De uma juventude que é marcada pela muita informação, tudo muito rápido, de uma rapidez muito grande, de uma ansiedade, de muitos eventos, né? Essa adrenalina o tempo todo a mil, em tudo que se pode fazer conectado. E eu acho que essa ideia de que eu posso desfrutar de uma liberdade sexual que outras gerações talvez não tenham tido, né? Então eu posso fazer isso, e aí acho que vira meio que o compromisso fica com um tempo, sabe, com prazo de validade, né? Então, assim, você já vai para um relacionamento ou para um encontro com prazo de validade, com muito, eu acho que já vai muito assim, sabe, com ideias pré-concebidas, eu não vou me envolver. Então a pessoa já sabe, eu estou trabalhando muito, vou envolver no meu trabalho, eu não vou fazer. Então, é tudo muito prazo de validade. Então, assim, ninguém também tem muito tempo para se abrir, para conversar, né? Eu acho que tem Agora, também sentem falta do compromisso. Então, eu sempre sinto da juventude este dilema, que eu nem sei se é da juventude também, porque eu acho que o mundo adulto também, quem está casado, quem está solteiro, quem está solteiro, quem está casado. Então, fica esse dilema, mas os jovens, eles têm essa possibilidade, né? A possibilidade é muito clara, é tudo muito fácil. É fácil você transar com alguém, é muito fácil, vai o aplicativo, vai lá e transa, acabou. Então, é marcada por essa ideia de que eu tenho que ter 1000 experiências, de que eu tenho que ter muitas experiências antes de me relacionar. Então, eu até vou me relacionar em compromisso, mas isso eu deixo lá para frente. Eu tenho toda uma outra coisa para viver. Só que isso, né, não aplaca, muitas vezes, a frustração de você não encontrar alguém com quem você queira, de fato, compartilhar o seu eu, né? A sua identidade e ser vista pelo outro, né, como você é, e não só como alguém que você teve uma transa numa noite, por exemplo. Da roda aqui hoje, a mais nova é a Berta. Então eu queria saber da Berta. Berta, é ruim a vida sem compromisso? Você está atrás de um compromisso? Como é que tá? Então, eu gosto da vida sem compromisso. Eu acho que existe muito isso do descarte, assim, do que a Ana falou. Então, tudo é muito fácil de você descartar alguém, e com o aplicativo parece um cardápio humano, sabe? Então, é tipo... E você falou o negócio de, as pessoas não querem compromisso e tal. E tem gente que coloca isso no aplicativo, sabe? Na descrição, assim. Sou o Leozão... Tipo, Léo, 24 centímetros, não quero compromisso, sabe? Umas coisas assim. E então, assim, é um pouco frustrante e a gente se cansa muito rápido, parece, sabe? E eu pelo menos, eu tenho essa ânsia de querer viver várias relações e experimentar várias coisas. Então, eu gosto de estar solteira, mas na pandemia tá muito difícil, gente. Tá um e teve horror. A gente já comentou antes que teve o Soltos, que é colunista do Universo e estudioso da solteirice, Soltos S.A., soltou, olha só, um dado de que 54% dos solteiros está decidido a demonstrar mais carinho e afeto, e mais do que isso, houve o dobro das pessoas interessados em ter um relacionamento de compromisso.
Então, pós-pandemia, o número de solteiros que querem voltar a namorar quase dobrou. Óbvio, Vocês bate muita carência, gente. Tipo assim, não existe dildo, não existe vibrador no mundo que resolva. E eu acho que com a pandemia, como a gente tá muito sem contato físico, eu moro sozinha. Moro, tipo, eu e meu cachorro. E assim, eu sinto falta de abraçar, eu sinto falta de um toque, eu sinto falta daquela relação do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que tem que valer muito a pena, sabe? Para ser uma coisa legal, assim, tem que ser uma pessoa que vale muito a pena. E Então, mas aí eu tenho uma coisa para dizer, né? Vocês não acham que, por exemplo, essa coisa de valer muito a pena, às vezes a gente fica idealizando muito o amor, eu fico achando que às vezes é meio contraditório, porque antes a gente achava assim, amor romântico, não, brega, não, gente, amor romântico não, porque não dá para ficar achando incompletude, tampa da panela, não existe isso, beleza, aí a gente entendeu que não existia, e o amor romântico caiu em desuso, né, ou está fora de moda, não que as pessoas também não se apaixonem, mas enfim. Mas quando a gente fica também colocando essa expectativa dessa somatória de características, o que é valer muito a pena, né? Quer dizer, nossa, tem que ser uma pessoa assim, muito igual, com muitas características semelhadas, que já esteja na vida, que já tenha experiência sexual, que já isso, que já aquilo, que já aquilo. Quer dizer, eu não sei se... eu acho que é muito... Não, eu acho que não. Eu acho que é muito mais sobre uma pessoa que te acompanhe no seu ritmo, nos seus projetos de vida, alguém que esteja na mesma página. Óbvio que isso é idealizar muito, mas eu acho que a gente vem de tanto... assim, eu já passei por muito relacionamento abusivo e relacionamento, assim, de ficada e que não, pra mim, não, tipo, não quero, não vale a pena, eu me desgasto. Eu quero sentir prazer e ser feliz. E prazer eu sinto sozinha, eu consigo me resolver. Aí, para ter um homem lixo do meu lado encostado, não. Ok, entendi. Mas e sexo casual não é bom também? Essa liberdade, enfim, diferente. Sexo com outra pessoa é diferente de masturbação e de ter prazer sozinha. Sim, totalmente diferente, porque até pra mim, tipo, é uma coisa que eu sinto muita falta também, que como a Berta disse, não tem o vibrador que vai, né, tipo, substituir isso de vez. Mas eu acho que nesse sentido, o sexo casual chega a um ponto que você acaba... se sentindo meio vazio depois, sabe? Não no sentido só de, não rolou um sentimento, mas é uma coisa que depois não dá mais aquele tesão que você tinha antes no começo de uma pessoa nova, porque envolve todo um ritual para você conhecer a pessoa, falar com a pessoa, aí decidir transar com ela, aí se ver, e isso vai, nossa, desgastando muito. Daí você fica tipo, mano... eu tipo, até queria estar com uma pessoa, mas aí acaba naquele momento de tipo, mano, quando você tá com a pessoa, você pensa, eu gostaria de estar sozinha em casa, sabe? Eu falei. Eu acho que tudo isso, parece um ciclo, né? Assim, a gente nunca tá satisfeita. Então, quando você conquista essa liberdade, Tinder e esse cardápio todo de possibilidades, e vou dar sem compromisso, é tudo que eu sempre quis, aí a gente vê aqui o quê? A volta do romantismo, não é isso? Que 54% dos solteiros está decidido a demonstrar mais carinho e afeto, mesmo nos relacionamentos casuais. Eu tenho aqui uma coisa que eu não sei, não tive tempo de pesquisar, talvez vocês possam me dizer, que é a tal da Taylor Swift, que está focada em viver um romance de conto de fadas e que está todo mundo enlouquecido, que parece que alguma coisa, as pessoas estão se inspirando no álbum dela, pop, que tem uma pegada romântica. Vocês viram isso? Nossa, folclore. Tô precisando chamar mais uns jovens aqui para ajudar a gente nessa, hein? Gente, é que Taylor Swift, assim, não gosto desde quando eu era mais jovem. E ela já tinha esse lance de romantizar muito as coisas, desde dos videoclipes, tal, aquela coisa de príncipe. E é uma parada que eu falo com as minhas amigas hoje em dia, e eu acho que realmente a gente está retomando para esse universo de contos de fadas, eu acho, sabe? De querer romantizar muito uma relação. Mas não existe, né, Thaís? Não tá existindo. Olha, eu romantizava quando era mais jovenzinha, né? Ali na adolescência, aquela coisa de vou conhecer o meu amor, ele vai chegar lindo num cavalo branco ou num carro branco, já que, né?
melhor do que cavalo, e a gente vai namorar, e a gente vai noivar, e a gente vai morar junto, e a gente vai casar, e vai passar o resto da vida inteira lá juntinhos, envelhecendo, bonitinhos, numa casinha. E não deu, né? Não foi isso que aconteceu. Depois disso, mano, acabou o romantismo aqui. Tipo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês assistirem um filme ou ouvirem a narrativa de um casal que se casou lá não sei quando, na universidade, e que ficaram 30 e 40 anos e que eles estão velhinhos agora de mãozinha dada. Me dá desespero. Eu penso assim, ela só vai transar com ele pro resto da vida. Ai, que ótimo. Esse é o único pau pro resto da sua vida. E, me dá um desespero, sabe? Pra mim, eu começo a chorar enlouquecidamente, pensando, eu gostaria de ter isso pra mim, mas não é possível, isso nunca vai acontecer. Não é, amiga. É muito idealizar muito. Não, é idealizar muito, e esse tipo de narrativa também não mostra todos os problemas que aconteceu com esse casal até ele chegar lá na velhice junto. Claro, mas eu nem disse. Né? Vai que eles tinham um relacionamento aberto e Poderia transavam com um monte de gente. Amiga. Berta, você estava pensando de um jeito muito tradicional, Berta. Não, isso tá seria com preconceito com os mais velhos. Não, vamos lá. Não, é verdade, tá? Eu realmente não pensei nisso. Confesso, Ana, você tá... Eu tô, sessão de terapia com você. Assim, estou sendo analisada. Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Será que então, Ana e meninas, Berta, Thaís, que o estabelecimento de um relacionamento fixo marca o final da juventude? Será que não? Eu acho que não marca. Pergunta boa. A maioria dos meus amigos que eu tenho aqui em São Paulo, que são mais ou menos da mesma idade que eu, até às vezes um pouco mais novos, ou tá todo mundo casado, ou tá todo mundo há anos num relacionamento sério, e assim, eles são mais jovens que eu. No sentido de sair, fazer coisas, e sair com os amigos, e ter projetos e tudo mais. Então, eu acho que, pelo menos hoje, não tem mais essa coisa de você zerou na vida, sabe? Você namorou, casou, teve filho e pronto, a sua vida parou ali e não tem mais nada para ir para frente. Tanto que, por exemplo, uma das minhas avós, por exemplo, que tá com mais de 80, quase 90 anos agora, depois que ela e meu avô se separaram e tudo mais, mano, eles começaram sozinhos, cada um a fazer mais coisa do que eu já fiz na minha vida inteira naquele período, sabe? De viajar, de vou na tarde dançante, daí vou com as amigas não sei aonde, vou pro grupinho de dança. Então, eles voltaram a ser jovens. Eles voltaram a ser jovens, mano. Então, tá vendo o nosso conceito de juventude volta para aí. Mas olha, vocês sabem que eu vi uma pesquisa aqui que falava sobre as narrativas do Tinder, né? E eles fizeram com o amor nos tempos de Tinder, e eles fizeram com 2 grupos etários, né? O grupo das pessoas um pouco mais velhas e o pessoal, né, da geração Z. E eles perceberam que a narrativa interiorizada é muito curiosa, que o pessoal mais velho, quando falavam sobre ficar com alguém ou fazer um sexo casual, a narrativa vinha com um certo prolongamento. Então, ficar, o primeiro encontro de muitos outros. A partir do momento que você beijou, está ficando, e eu só fico com uma pessoa se eu tiver atração. Eu não fico por ficar ou em uma noite, tem que rolar um interesse, um papo legal. Então, você veja que tem toda uma construção de uma certa conexão, um reconhecimento, né? E aí o pessoal mais jovem, isso não representa nada. O que é ficar? Não representa nada, né? Ou seja, o fato de eu ir lá, dar um match e conversar, não representa nada. Eu acho então, que essa é uma mudança de geração, eu acho, né? Bastante importante. A minha mãe, por exemplo, minha mãe é solteira, né? E minha avó também. E elas levam super a sério. A minha avó tinha uma época que ela tinha 4 namorados ao mesmo tempo. Mas ela é uma exceção. Vó Didi é uma exceção. Mas, assim, minha mãe é muito essa pegada. Tipo, se começa a se dar match com alguém, ou, sei lá, começa a falar com alguém, já meio que tá como se estivesse ficando, assim, né? Você já tá montando na cabeça toda uma narrativa e o futuro do relacionamento todo, né? Mas eu confesso que eu sou essa pessoa.
Se eu dou match com alguém que eu me interesso muito, eu já projeto a nossa vida juntos. Mas dura, tipo, uma semana, entendeu? Apocalipse, eu tenho aqui que eu fui estudar Tem a dados. juventude. Eu tenho dados. Conta, Um Ana. levantamento do site de relacionamentos Plenty of Fish, o número de pessoas que tratam seus affairs como se fossem definitivos aumentou, e eles chamam isso de apocalipse. Então, 41% dos entrevistados conheceram alguém que age assim, 24% admitem que faz isso. Ou seja, as pessoas, né, já tomam aquele match como se fosse, uau, a pessoa da vida, dura uma semana. É isso, ó. Eu faço isso com muita frequência, tipo, mais com pessoas que eu conheço, assim, do dia a dia. E aí eu projeto a nossa história, eu falo, não, porque a gente vai namorar, daí a gente vai conhecer os pais um do outro. E aí a gente vai viajar juntos pra praia. Tipo, eu começo a realmente configurar tudo, até a cara dos nossos filhos. Aí passa uma semana, a pessoa tipo, fala alguma merda, assim, que eu falo assim, não dá. E aí eu já desencano. Nossa, é muito isso, porque o meu maior problema, assim, eu acho que é a minha falta de tolerância com os caras, porque eu tô lá, tô super apaixonadinha, eu nem falo apaixonadinha, eu falo empolgada, porque no começo todo mundo tá empolgado, você não conhece a pessoa direito pra tá, tipo, amando ela, né? Aí, tô lá toda empolgada, o cara falou uma coisinha que me deixou meio pra baixo, fez uma coisinha que eu não gostei, eu já não falo, eu já tipo, beijo, tchau. Sim. Aí, mano, dura, sei lá, no máximo 2 meses. Aí, o mais que durou, Berta, sabe, foi Juquinha, que é o pseudônimo do moço, né? Que eu tentei. Eu juro que eu tentei. A Berta sabe que eu tentei. Mas, mano, depois de cagar muitas vezes todo o rolê, eu mandei embora. Porque Mas isso 2 meses com Juquinha? Não, foi 5, 6 meses com Juquinha. Foi bastante tempo. Isso já é quase um relacionamento sério. Juquinha passou Covid pra ela, vocês não têm noção. Juquinha me passou Covid. E sabe o que Juquinha falou? Eu não quero um relacionamento sério. Óbvio. Mas eu estava lá, agindo como se quisesse. Agora, deixa eu fazer uma pergunta interessante. Quando vocês falam uma bobagem, por exemplo, que a gente está aqui pensando, né? A pessoa falou uma coisa que não me agradou. E quando vocês acham que vocês falaram uma bobagem, como é que vocês lidam com esse retorno? Ou com a insegurança de dizer, nossa, falei uma bobagem, nossa, escrevi uma... Nossa, o que eu fiz? Ou quando a pessoa com quem vocês estão trocando desaparece, vocês falam, gente, eu falei alguma bobagem? Será que eu fui... Como é que é isso? Quando é o contrário? Olha, acontece os dois lados, já aconteceu também de um cara que eu estava saindo há um tempinho, não tanto, mas a gente estava super grudado um com o outro, de chegar e falar, olha, eu não tô gostando disso, e aí eu pensar, nossa, mas eu fiz tudo errado, mas ou eu não dei a entender exatamente o que eu queria, ou como o problema dele era com demonstração de afeto. Você não demonstra afeto do jeito que eu esperava. E eu fiquei, mano, mas eu falei desde o começo que eu, tipo, tô há muito tempo sem sair com alguém, tô há muito tempo solteira, tô há muito tempo lá, e não sei mesmo, eu sou meio chucra, né, como dizem lá no sul, de não ser tão carinhosa, não sei, sei lá, não sei, eu apenas tô aí, sabe, eu gosto de estar aí, a pessoa tá aí, tá tudo bem, e quando ele me falou isso, começou a me dar uma angústia, e comecei a chorar, eu, caralho, sei lá, jamais vou conseguir gostar de alguém, sabe? Jamais o que eu tenho que dar a dar para a pessoa nunca vai ser o bastante para ela, sabe? Alguma coisa assim. E nisso já me deixou totalmente desestabilizada e falei, eu não quero mais ver você então, se você não tá gostando, vai embora. E pronto, acabou de novo. A Thaís chora em dates, gente, é uma coisa que ela faz com frequência. Que ela confessou no nosso podcast, que ela já chorou em vários dates. Nossa, gente, o cara diz que ela não sabe expressar os sentimentos, ela chora nos dates e ele não tá satisfeito. Choro no date falando de Harry Potter, sabe? Entendi. Inclusive foi date com esse cara. Eu fico pensando assim, né, não querendo chamar muito para outra geração, mas enfim, eu sou de outra geração, então também vou trazer um pouco minha experiência para a gente poder conversar, porque essa coisa da gente, a habilidade do relacionamento, a gente desenvolve muito no namoro, né? Então o outro fala, chora, daí você vai lá e você liga de novo, aí você revê, aí você conversa, aí você sai de novo, aí briga de novo. Então assim, enfrenta a família, você vai ficar com seus amigos, não vai ficar comigo, ciúme. Então o namoro, de alguma maneira, não importa se ele levou 3, 4, 5 anos ou 6 meses, a gente treina muito. Então
o quanto que relacionamentos muito fluidos, né, com poucos vínculos, dá tempo de treinar, por exemplo, passar por esse dilema aí. Nossa, será que eu sou muito grosseira? Será que um dia eu vou... Ih, meu Deus, a pessoa quer que eu abrace, eu não sei abraçar, como é que eu faço? Então, assim, quando você está namorando, isso vai passar para você tentar, de repente, abraçar, vocês conversarem. Não sei se os relacionamentos muito fluidos permitem que a gente aprofunde um pouquinho nas habilidades relacionais. A O que vocês acham? A nossa geração é muito intolerante, assim, eu sinto muito isso. A gente tem uma intolerância muito grande. A nossa geração é muito sem tempo, irmão, sabe? Assim, tipo, não tenho tempo para isso. Ai, ó, meu tempo vale ouro, entendeu? Mas assim, por um lado a gente está se colocando aí em primeiro lugar, mas por outro também acho que falta um pouco de empatia e isso da tentativa, porque num relacionamento é isso, a gente vai ajustando as coisas. É tipo quando você vai ficar com alguém e a pessoa não beija bem, ou ela não sabe fazer as coisas direito, aí você vai lá e você ensina. E aí adapta, e aí chega num lugar bom. Mas nossa geração é difícil mesmo. É interessante, né, Ana? Desculpa, Thaís, você ia falar? Não, eu acho que é super isso também, porque eu sou uma pessoa que tive poucos namoros na vida, assim. Eu tive um namoro longo que durou 5 anos, logo quando eu era adolescente, passando para os 20 e poucos anos, e desde então eu tô solteira até agora. E eu não sei se foi um trauma grande o namoro, como terminou, que eu não consigo ter esse negócio de conversar, sentar e entender, sabe? E é essa intolerância que foi se construindo ali. Eu vou me colocar em primeiro, porque também a gente já está, agora com internet, Twitter e todas as discussões que existem, a gente vê tanta mulher sofrendo, tentando manter um relacionamento, que a gente pensa, eu não quero isso para mim. Eu, às vezes, não vou nem tentar começar a sentar e conversar, porque eu estou fazendo um trabalho mental que o cara não está fazendo, sabe? Principalmente pelo menos quando se está relacionando com um homem hétero cis padrão, né? Então, me dá uma preguiça às vezes pensar isso. Eu sei que seria necessário, que precisaria dessa construção, mas eu também não quero ser a psicóloga do homem para dizer, oi, senta aqui e vamos fazer as coisas, sabe? Então, acho que é daí que vem a nossa intolerância. Acho que a gente é meio traumatizada, assim, com ver nossas mães, tipo, ou avó sendo meio mãe do cara ou terapeuta do cara, sabe? E hoje em dia, tipo, o meu último namorado foi isso, eu virei mãe dele. A mãe dele me ligava e falava assim, você já marcou médico pra ele? Porque não sei o quê. Aí eu falava assim, querida, ele já é bem grande já, ele sabe ligar pra alguém, sabe? Tipo, não. Não, mas é interessante, né? Porque isso que a Ana falou dessa habilidade que a gente desenvolve para se relacionar. Eu fico sempre pensando nessa juventude que parece que se estende, né? Porque se a ONU aqui diz que é até 24 anos, é super... A gente pensou em um monte de gente que a gente associa à juventude, que podia estar aqui falando hoje no podcast, na hora que você vai ver 30, 32, 33, mas assim, então, e isso é interessante, né, Ana? Às vezes essa falta de engajamento nos relacionamentos também pode ser uma das causas dessa falta de maturidade, às vezes, né, para entrar de uma vez no que a gente considera a vida adulta. O que você acha, Ana? E eu acho que muito para lidar com conflito, né, gente, e com frustração, porque é isso. Então, assim, por exemplo, o cara quer marcar quer pedir, olha para mim e fala, você marca o médico para mim? Tá, eu até posso marcar, desde que isso não seja um peso que eu me sinta mãe. Isso não significa que eu... Agora, se ele quer marcar e eu não estou afim, eu digo assim, meu amor, marque você. E pronto, e vamos fazer outra coisa, vamos tomar sorvete. Às vezes eu também sinto que para em tudo que é vírgula, sabe? Ai, ele pediu para marcar, então pronto. Ai, porque não sei o quê, falou não sei o quê, então já vi. Ai, não quero esse... Então, assim, não dá para parar em tudo que é vírgula. Tem outras possibilidades. Então, as mulheres nem precisam assumir a maternidade de ninguém, nem precisa ser a psicóloga do cara, mas pode usufruir da relação e vamos ver se o cara ou a outra mulher anda e se desenvolve junto e amadurece, vamos todo mundo, né? Acho que não precisa ser uma coisa de exclusão também, assim, acho que eu sinto muito essa intolerância total, assim, né? Em cada vírgula o negócio para. Sim, gente, como é que isso tudo está se refletindo na vida sexual? É verdade que a juventude está transando menos? Super.
Assim, ó, eu só fui, sei lá, dizer, eu realmente gostaria de transar e quero fazer sexo, e pelo amor de Deus, alguém apareça para eu transar, sei lá, de uns 3 anos pra cá. Porque antes eu sentia total preguiça de transar. Dava trabalho, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, eu ficava cansada, tinha que arranjar homem, me dava uma preguiça. Eu ainda coloco, tipo, todo cara você pergunta, quais são as 5 coisas do mundo que você mais gosta de fazer? Transar, não sei o que. Eu vou ter dormir, comer, tomar banho, brincar com os meus gatos e meu cachorro, aí vai ter transar. Aí vai ter isso. Mas eu acho que isso vem também um pouquinho da gente ter um pouquinho mais de liberdade de falar sobre sexo, porque tem aquela coisa de que nem o adolescente que nunca transou, né? Tudo é novidade. Ó, essa revista de mulher pelada que eu achei na casa do meu pai. Ó, não sei o que lá. Tipo, quando é proibido, todo mundo quer fazer. Fica aquela ânsia. E quando pode, fica, tem que transar todo dia, não sei o que, não sei o que lá. Mas acho que por a gente ter mais acesso à informação, mais educação sexual ainda é pouco, mas é um pouquinho mais aberta na conversa que a gente tem com uma geração anterior, não fica tanto essa ânsia de tipo, nossa, transar é a coisa mais importante do mundo. Fora que existe relacionamentos de vários tipos, não é só transar, né? Tem o assexuado, tem aquele que só quer transar quando tem uma grande ligação emocional com a pessoa. Então, não, eu não coloco num relacionamento transar como o ponto mais importante, assim, por exemplo. E por mais que agora tenha vindo o famoso fogo no rabo, que ele vem, ele demora, mas ele vem. Ele demora, mas ele vem. Dá uma frustração agora, assim, de conseguir gente para isso e tudo mais, mas ainda assim não é transar do jeito que o pessoal antigamente dizia, que, nossa, eu transo pra caralho, sabe? Não, tipo, eu vivo com fogo no rabo, assim, meu mood é fogo no rabo. Às vezes eu tô fazendo nada, pensando em nada e tô com fogo no rabo. Porém, eu penso muito antes de... Que é isso, assim, ai, vale a pena, ai, não sei o quê. Eu acho que às vezes a gente acaba parando nisso, assim. Minhas amigas sempre brigam comigo, falam, cara, tipo, se permite fazer uma merda, assim, sabe? E só que as tentativas que eu tive foram muito frustrantes, assim, foram muito desgastantes. Sei lá, de sexo casual, etc., foram horríveis, de aplicativo. Eu saí uma vez com uma pessoa de aplicativo só. E o cara, tipo assim, foi um idiota, ele era da República Tcheca, daí eu marquei num boteco aqui do lado, porque tava com fogo no rabo, era 10h30 da noite. Fui, me desdobrei, fui lá, né, passei um desodor, tipo, um perfumão. Fui, encontrei o boy, aí a gente tomou cerveja, na verdade bebi sozinha, e era aqui do lado de casa, daí vim com ele pra casa. Gente, cheguei em casa, o homem se botou pelado em 2 segundos na minha sala, sem nem nada, assim, ó, peladão. Chupou Nenhuma meu pé. introdução. Nada, chupou meu pé, eu tenho nojo de pé. Ana, o que significa ter nojo de pé? Depois é uma curiosidade. Precisa ver o que você entende por pé, né? O que dá a sensação de sujeira, de humilhação, sei lá. Mas ele chupou seu pé e você deixou? De molhado. Sim. Não, quando eu vi já estava lá. Quando eu vi já estava lá. Ele era um podólatra. Ele era um podólatra. E você não curtiu. Foi horrível. Aí, enfim, disso só piorou. Daí ele foi embora. E no outro dia o cara me bloqueou de tudo. E é isso, né? Gostou do seu pé. Lambeu meu dedão, sabe? Lambeu meu dedão e me bloqueou. Vocês sabem que eu achei aqui também uma pesquisa interessante da Lígia de Figueiredo e a Rosane de Souza. Elas falam que há 3 tipos básicos de mulheres que usam aplicativos de relacionamentos. Berta, olha, escute isso. Tá. A curiosa, que é um modelo bem escolhido por muitas mulheres no início das relações, que é um estilo que não investe tanto em contato e que funciona como uma estratégia de preservação da intimidade. Então depois de experimentar diversos aplicativos, conhecer muitas pessoas, a abertura vai acontecer na medida que se conhece o outro. Não foi o seu caso. Aí a recreativa, associando a leveza e a diversão, conhecer pessoas para se divertir, viver emoções e novidades é a tônica desde então. Berta, esta é você. Eu sou essa. Mas você está totalmente. Então, mas aí a pergunta é: você está disponível de fato para viver toda essa abertura? Ou vocês não gostou da prática? Porque pode ser que não tenha só gostado da prática. Olha, você me pegou. Eu acho que eu não gostei da prática. Pode ser. Eu acho que a prática foi um pouco traumática.
E eu ainda tenho essa coisa de construir e de querer ter uma troca legal toda vez, sendo Então que tu tá na curiosa, gata. Tinha que ter esperado mais tempo. eu sei, mas aí é o fogo no rabo. E por último tem a tradicional, que segue os pressupostos tradicionais do amor romântico. As mulheres se identificam com esse estilo, tem como objetivo encontrar alguém para formar uma família. Família! Ai, que amor! Eu definitivamente não sou essa. Quem é você na fila dos aplicativos, Thaís? Eu sou a curiosa, porque eu gosto de ficar conversando com a pessoa e só se eu sentir que evoluiu bem a conversa no aplicativo e ele evoluiria bem pessoalmente, que eu vou querer sair com esse cara. E daí vou acabar pegando ele e tudo mais. E eu tive boas experiências, assim, de aplicativo até, apesar de Juquinha. Não, Juquinha foi uma boa experiência até. Mas Pô, eu tive... 6 meses, foi uma ótima experiência. Foi bom. E o cara era bonito, ajudou bastante. E pagava várias jantas, isso é muito importante também. E comida de graça. É conquistador. Comida de graça, é conquistador. Não, mas assim, eu sempre tive dificuldade de flertar pessoalmente. Ou tipo, nunca saí, sabe aquele negócio de shippar? Eu te shippo com não sei o que. Eu nunca consegui sair com algum conhecido meu que alguém dizia que a gente combinava. Eu nunca consegui encontrar alguém na festa e sair com uma pessoa, até porque quase não vou em festa. E a internet virou o lugar onde eu conheci as pessoas. Tipo, meu primeiro namorado foi pela internet que a gente se conheceu. Todas as minhas amizades foi pela internet que aconteceu. Então, quando chegaram os aplicativos, beleza, só facilitou agora o rolê, né? Aí entra lá, as relações mais duradouras que eu tenho com caras que eu conheci por aplicativo são caras que viraram meus amigos depois. A gente nem saiu, nem ficou, mas a gente, só para conversar, a gente virou muito amigo e foi se conhecer depois, quando já era amigo e tudo mais. Olha que louco, eu fiquei pensando, você estava falando, o aplicativo, para mim, ele vem como um facilitador de ficar com pessoas que eu já conheço. Que você vai lá e vê se acha a pessoa. Cara, eu já fiquei com umas pessoas, tipo, aleatórias, assim, sei lá, meu vizinho da época que eu tinha 8 anos de idade, a gente cresceu junto, morei lá no condomínio até os 15, e eu achava ele uma graça, mas assim, ele sempre namorou, eu também. E aí, depois de, sei lá, 10 anos, encontrei o cara no aplicativo que eu voltei pra cidade da minha mãe, e a gente marcou, tipo, na rua de casa, assim, de se encontrar e de se pegar, tipo, 10 anos depois. Então rolaram situações dessas, sabe? Que foram legais. E acabou surgindo daí uma oportunidade. Gente, ainda tem muita conversa hoje. Vou chamar vocês para o segundo caso e a gente já continua essa história. Vamos lá. O segundo caso do dia é da Juliana, de 25 anos, designer de São Paulo. Manda casos. Eu perdi as contas de quantas vezes ouvi desculpas de caras que não queriam usar camisinha. Eu tenho muita dificuldade para negar. Às vezes porque eu tô com muito tesão e não quero perder a transa, e às vezes porque eu fico sem jeito mesmo de insistir. Eu sei que não faz o menor sentido, mas eu simplesmente travo. E uma dessas vezes foi com um cara casado. A gente se pegou no banheiro de uma festa. Estávamos meio alterados, cheios de tesão, e entramos no banheiro feminino sem pensar direito. A gente já estava sem roupa quando ele disse que não tinha camisinha. A desculpa que ele deu foi que ele só transava com a mulher dele, que eu era a primeira fora do casamento. Eu nunca vou saber se isso é verdade, e morro de culpa, porque agora, com certeza, ela transa com um cara que fez sexo sem camisinha com outra. Sexoterapia. Gente, mas não dava pra ela ter uma camisinha? Total, primeiro, né? Eu sempre ando com uma na carteira. Eu sempre tenho na carteira, em primeiro lugar. E em segundo, eu não entendo esse constrangimento, assim, na hora. Eu entendo, né? Óbvio que existe o fator tesão, loucura que você quer dar. Mas, cara casado, tipo... E várias amigas minhas passaram por isso, e é um movimento de caras mais novos que não gostam de usar camisinha. E eles se negam. E aí... Só que assim, por exemplo, eu não tomo pílula. Eu não sou nem louca. E não é só questão da pílula, né? Eu não quero pegar os negócios dele. Os negócios. Conta pra Tia Ana. Explica pra gente qual é o problema de transar sem camisinha, Tia Ana. Então, mas olha só. Deixa eu só falar.
Você sabe, Berta, que em fóruns online nos Estados Unidos, homens incentivam uns aos outros a cometer a prática de tirar o preservativo durante a relação, sob a justificativa de que seria direito deles espalhar seus genes. Estou falando sério, porque é um movimento nos Estados Unidos, em outros países, essa coisa de tirar o preservativo crime, né? no meio da relação. Gente. Tá? É E por isso isso tem que a gente não crescido aguenta muito. homem mais. Tá Então, vendo mas como é cansativo? Mas Por olha isso que a gente só, tá cansada. é cansativo mesmo. Olha só, a gente fez no Universa, né, uma enquete, e eu até refiz umas perguntas, respostas, o que as mulheres já tinham escutado dos homens como justificativa para não usar preservativo. E, gente, é sem noção. É Então, era ridículo. assim, eu sou infértil, eu só transo com você, né? É chupar bala com papel. Fora essas piadinhas besta. Nossa. Outro que disse assim, mas camisinha é coisa de adolescente? Mas como assim coisa de adolescente, né? E eu falando assim, gente, como é que o adolescente funciona? O adolescente funciona na onipotência, nada vai acontecer comigo, né? Então, se você não usa o preservativo, você está justamente tendo um pensamento adolescente, nada vai acontecer comigo. Né? Então, assim, e aí eu acho que tem duas questões. Uma é que a geração de vocês não viveu o que nós vivemos, né, de ver as pessoas morrendo de AIDS, por exemplo, de ver nossas pessoas conhecidas, né, cantores, atores, pessoas da mídia. Então, assim, foi um horror, né, gente, quando a AIDS matava, sim, né, de um jeito muito, muito, muito sofrido, né, o final da vida dessas pessoas. Não, o maior terror que a gente Foi um podia terror. imaginar era a gente pegar AIDS, né? Então, a gente viveu isso, e a geração nova, né, ela já vem numa época em que a medicina avançou muito no controle da doença, né, então a expectativa de vida é muito longa, enfim, graças a Deus, inclusive. Então, acho que não tem essa percepção clara do que é ter, de fato, uma infecção sexualmente transmissível ou uma doença como a AIDS, por exemplo, que é uma doença crônica. E que implica em muitas coisas mesmo que a sobrevida seja ótima, vai ter que tomar remédio pro resto da vida, né? Então também não é assim, tipo, que tem remédio, então tudo bem. Acho que isso é uma questão, né? Agora, eu entendo também, por exemplo, que é ainda uma questão, acho que as mulheres, elas estão desenvolvendo autonomia sexual. Eu quero, não quero isso, eu quero aquilo. Mas é muito curioso como na hora do conflito, na hora diante do masculino, que vai dizer alguma coisa, algumas mulheres têm dificuldade de se colocar. Ainda esse atravessamento cultural da boa menina, essa que não vai constranger, ou, né, o que o cara está falando e ela vai acreditar, ou ela nem acredita, mas ela simplesmente não consegue dizer, não, gato, é o seguinte, ó, beleza, foi bom para você, prazer, tchau. Né? Ainda as mulheres têm dificuldade diante disso. É uma luta, assim, com a gente mesma, sabe? Eu sentia muita dificuldade de fazer isso. Eu comecei a ter essa atitude do beijo, tchau, agora, com 25, 26, que eu criei coragem, assim, do tipo, cara, não vai rolar, entendeu? Se for assim, não vai rolar. E não tem porquê. E até o caso do meu último relacionamento, eu parei de tomar... A minha geração foi criada com 15 anos, tendo que começar a tomar pílula. Que era aquela história. Começou a namorar, então toma pílula. E a pílula pra pele é bom, não sei o quê. E é assim... E como se marcasse o início da relação sexual, você tomar a pílula. E ninguém virava e falava assim, não, porque você tem que usar camisinha, porque não é só engravidar, minha filha. É tipo, tem as doenças. Então, faltou essa educação sexual na minha geração. Eu fui parar de tomar pílula, eu comecei com 15 e fui parar com 22. Eu tava com esse meu último namorado. E foi um estorvo eu virei pra ele e falei assim, olha, então agora, a partir de agora, a gente só transa com camisinha. Todas as vezes, é de camisinha. Foi um horror no começo, mas um horror. E aí eu virei e falei assim, olha, é o seguinte, eu tô botando hormônio no meu corpo há sei lá quanto tempo, sei lá quantos anos que eu boto hormônio no meu corpo, eu não quero mais. E outra, eu sei lá, ele trabalhava até super tarde, enfim, a gente tinha uma questão mais aberta, assim. Eu não quero, entendeu? Não quero. E foi difícil. Acho que hoje pega muito, né, o medo maior que
que existe hoje nessa faixa etária, né, dos 20 anos, tal, é ficar grávida, né? Então a pílula, então você pensa na camisinha mais como um método contraceptivo do que um método de prevenção de doença mesmo. E eu acho que mudou muito, né, Ana, a comunicação disso, né, em saúde pública mesmo, porque eu acho que na nossa geração era assim, era inconcebível, né, que já estava muito impregnado na nossa cabeça. Camisinha tem que usar. Previne a gravidez, previne a AIDS, previne um monte de DST, e todo mundo sabia dizer, Muito, agora é IST, muito. né, Ana que fala. Isso, Todo mundo sabia as listas de IST ali, ó, decorado e tal, e tinha muito medo, né? E hoje parece que os dados, para ser palestrinha aqui e dizer, porque eu acho que sexoterapia também é educação sexual, olha só, isso aí. um pouco mais da metade dos jovens entre 15 e 24 anos usa preservativo na relação com parceiros eventuais, segundo o Ministério da Saúde. E a AIDS, o índice de contágio dobrou entre jovens de 15 a 19 anos, passando de 2,8 casos por 100 mil habitantes para 5,8 na última década. E na população de 20 a 24 anos, chegou a 21,8 casos por 100 mil habitantes, quer dizer, ainda é muito maior do que nessa população de 15 anos. E mais, com isso vem todas as ISTs, né, Ana? E mais, a população de mulheres negras, que também é uma população que tem mais casos de mulheres infectadas, mais casos de mulheres negras do que mulheres brancas, e a proporção de óbitos em 2017 de mulheres negras foi superior à observada em homens negros. Olha. E cadê, né, o foco nesta população também vulnerável? Quer dizer, a vulnerabilidade dos jovens, né, em relação à sexualidade, ela tem sido muito pouco acolhida, né? Quer dizer, a gente precisa ter política pública que seja mais especificada mesmo. Inclusive, por exemplo, a profilaxia pós-exposição. Quer dizer, quem é que sabe onde é que pode tomar, quem vai, e está à disposição do público, está à disposição, quer dizer, você teve uma relação desprotegida, independe dessa relação, você pode muito bem usar da PEP, a profilaxia pós-exposição, né? Que vai olhar tanto a questão da contracepção, a contracepção de emergência, quanto a possibilidade de você tomar alguma medicação, porque você pode ter se contaminado com HIV, por exemplo. Né? Só que aí você tem que ter até 72 horas, você tem que recorrer a um CTA. Então, assim, eu não sei, às vezes eu acho que, embora isso esteja acontecendo, e no Brasil existe esse fomento da saúde pública em relação ao HIV, por exemplo, e a gente tem uma coisa forte no Brasil, sempre foi, né? A gente tem uma cultura, enfim, pelo menos essa frase marcada na nossa vida. Só que as pessoas não vão, né? As jovens não vão. Eu acho que é muito isso também, porque eu lembro de quando eu era pequena, ainda tinha muita campanha, por exemplo, de saúde falando sobre HIV e falando sobre a importância de camisinha e tudo mais, e hoje você não vê nada, não vê uma campanha, era coisa que passava em propaganda da Globo a cada meia hora, sabe? Toda hora falando, toda hora batendo nessa tecla, e agora não tem. E fora toda a questão também de estigmatizada do tipo, HIV é coisa de homossexuais. Sim, não vai hétero não pega, sabe? É uma coisa assim. E existe isso ainda, mano. Então é uma falta de informação, é uma falta de campanha. Total. E o serviço está aí, o serviço é bom no Brasil. Eu tenho amigos que já tomaram a PEP, né? Fala a PEP? A PEP é a de pós-exposição, e tem a PrEP, que é para a população-chave, que são as pessoas que têm, por exemplo, profissionais do sexo, etc., né, que o comportamento sexual é um pouco mais vulnerável, que pode tomar antes da exposição, mas isso é mais a população-chave, tem que, né, agora, a PEP, enfim, todo mundo. E não é só isso, né, gente, além da AIDS, tem, assim, HPV, que é um vírus relacionado ao câncer do colo do útero, que mata pra caramba, e que aqui no Brasil, segundo o último estudo epidemiológico sobre prevalência nacional de infecção pelo HPV, 55% da população tem o vírus.
Então, assim, e as mulheres acabam ficando mais vulneráveis porque são elas que têm o câncer, né? Apesar dos homens também pegarem o vírus. Agora, sífilis, camisinha. gonorreia. E camisinha feminina, vocês já experimentaram? Eu nunca experimentei. Eu já usei. Você já usou, Má? Cara, nunca, mas eu já peguei uma na minha mão, porque eu acho que as pessoas não sabem que existem, né? Mas, Ana, será que não existe uma coisa melhor pra gente? Não é muito ruim, não é? Gente, eu acho ela muito vocês já usaram? Ela não é bonita. Ela não é. Então, eu achei que aquilo lá parecia uma coisa que ia ficar fazendo um barulho. Aquele plástico não é barulhento? Não, nem fica porque ele adere na parede vaginal, gente. É que nem preservativo masculino. Você coloca lá, só que assim, para você poder usar um preservativo interno, né, que é a vulga camisinha feminina, você primeiro precisa saber manipular seu genital. Então tem isso também. Tem muita mulher que não consegue nem, vou colocar um negócio lá dentro, não consegue colocar o OB, coletor, que dirá. Sei lá, que dirá. É o OB então, que vem com essa massinha. Você vai ter que ir lá, coloca, e o próprio pênis, ele empurra o preservativo para dentro para ficar no lugar direitinho. Então não é um problema. E só que fica aquela coisinha para fora, meio feinha, mas, gente, tá valendo. E tem um outro problema que ela é mais difícil de ser encontrada e mais cara, né? Bem mais cara que a camisinha masculina. Todo produto feito para mulher, né? Não, mas é interessante, porque eu acho que é uma possibilidade de trazer autonomia, né? Agora, se a mulher não tem a liberdade, a coragem de negar né, ou de pedir, de falar, não, eu só vou transar com você se usar camisinha, que dirá de colocar aquela camisinha, que é um negócio, né, feio, assim, estética, e também vai ter o mesmo problema, vai ter que parar ali na hora e dizer, eu vou pôr, então, a camisinha. Não vai acontecer do mesmo jeito, né? E deixar na nossa mão, né? Tipo assim, então beleza, eu vou pôr. Eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, do tipo, beleza, você não quer pôr? Então eu coloco. Eu coloco, né? E vamos ver, vamos experimentar. Eu acho que vale a pena as mulheres também terem essa experimentação, sabe? Porque tudo bem, o cara vai ficar enchendo o saco, porque aperta. Não, gente, para nós não aperta. É tranquilo, você coloca lá dentro do canal vaginal, é tranquilo, sussa, é muito bem lubrificada, é muito bom. É muito bom os caras reclamar que camisinha aperta, mas tem cara que quando você tá transando com ele começa a falar, nossa, tá tão apertadinho, não pode botar a camisinha, então? Um apertar é bom e outro não? Bem colocado, amiga. Além do que, gente, preservativo feminino dá para usar também no sexo anal. Olha! Por isso que hoje, claro, por isso que hoje em dia se chama, o pessoal usa como preservativo interno e preservativo externo. Ô, Ana, e tem a vantagem de preservar a vulva também para sexo oral, não é? Porque sobra aquele negocinho ali e fica aquilo ali, né? Porque estamos fazendo um convite para os nossos ouvintes. Eu que nunca experimentei, estou falando, vou experimentar. Experimenta com o maridão. Vamos tentar aí. Bora aí tentar. Autonomia, pela autonomia feminina. Aqui, no aplicativo e vou... Estou a fim de experimentar. Daqui a 3 meses, quando eu for transar de novo. Já tem bastante. O bom é que tem tempo de se preparar. Exato. Gente, vamos continuar daqui a pouquinho, depois do intervalo. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda terça, ao vivo, à 13h, eu, Maurício Sticer, converso com Aline Ramos, Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira, sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. E a nossa última história é da Rita, executiva comercial de 30 anos. Manda casos. Eu me relacionei com homens até os 28 anos. Tive 2 namoros longos, mas o sexo nunca me empolgou. Por mais que os caras se esforçassem, eu não conseguia curtir. Fiquei um tempo achando que eu era assexual, até que eu assisti um pornô lésbico e senti o maior tesão.
Até então, eu nunca tinha me imaginado com outra mulher. Mas quanto mais eu lutava contra essa ideia, mais forte ela ficava. Até que, recentemente, saí com uma menina pela primeira vez. O sexo foi incrível. Posso dizer que antes disso eu era virgem, porque o que eu tive com os meus namorados não foi sexo. Eu me entreguei de verdade, senti desejo e tive o meu primeiro orgasmo. Mas eu ainda tenho um longo caminho para assumir minha sexualidade. Não contei para as minhas amigas, para os meus pais, para ninguém. Nem sei se um dia eu vou contar. Sexoterapia. Ana, fase da contar, experimentação é a adolescência ou será que é essa juventude, 30 anos, se Não, eu descobrindo acho que eu acho que na homossexual? fase da adolescência a gente tem algumas experimentações, né? Não todas, obviamente, até pela insegurança e pelas impossibilidades, né? De espaço, de ir e vir. Então tem toda uma questão. Na fase da juventude, as orientações elas vão se consolidando mais, né? Você vai tendo mais esse jeito, nossa, isso aqui realmente é para mim e tal. Mas, né? A gente já falou aqui em outros episódios, no caso especificamente dessa ouvinte, que a mulher tem sido, de fato, entendida como mais flex em relação à sua orientação sexual do que os homens heterossexuais e homens gays, né? Então, parece que, de fato, as mulheres têm essa possibilidade maior de transitarem um pouco na fluidez da orientação sexual. E eu encontrei um estudo, eu adoro Informação. olha só, que ela dizia o seguinte, ela acompanhou mulheres heterossexuais que tinham, que achavam mulheres bonitas e que tinham, assim, um pouco na sua adolescência, tal, uma ideia de que, nossa, mulher me atrai um pouco, mulher, mas que de alguma maneira se engajaram em relacionamentos hétero, e tudo bem, e curtiram e tal. E o que ela percebeu, essa autora? Que as mulheres, ao longo dos anos, acabaram se envolvendo com outras mulheres, né? Então, ela diz que, e isso mais tardiamente, então ela percebeu que a orientação sexual é também fluida, ela não é tão determinada assim, né? E que, mas que não é uma escolha, continua, porque se a gente falar que essa orientação sexual ela pode mudar, e ela diz que na pesquisa dela, que ela foi acompanhando essas mulheres, que de fato mudou. Ou seja, primeiro eu tinha ali, eu olhava uma mulher, achava bonita, tá bom, aí eu me relacionei com um homem, tive atração, gostei, transei, mas em algum momento, agora, para mim, só me interessam as mulheres. Então ela diz que por mais que isso tenha mudado, que não é uma escolha consciente, não é tipo assim, cura gay. Então, vou lá, isso me incomoda e eu vou lá me curar. Me Não é isso. esforço e dou conta. Exatamente, mas que de fato parece que essa orientação sexual ela pode ser mais fluida, principalmente para as mulheres. Agora, o que me chamou a atenção nesse caso, Ana, é assim, é a idade dela, né? Perto dos 30 anos aqui, e de repente se dá conta de que nunca tinha tido prazer, né? O que chama a atenção para a autonomia e para esse conhecimento do próprio corpo. E aí eu queria saber da Berta, da Thaís, se elas sentem que as mulheres da idade dela são seguras em relação ao sexo e ao prazer. Olha, eu acho que nem todas, assim. Eu sei que para me sentir totalmente segura com o sexo demorou um tempinho. Tanto que a minha primeira vez foi tarde, eu já tinha, tipo, tarde, né, na média, assim, geral, tipo, já tinha 18 anos, depois, sei lá, eu posso dizer que eu me senti segura dos 25 em diante, quando eu comecei a ter mais contato com outras mulheres e conversar sobre sexo com outras mulheres, porque isso é uma coisa que, por exemplo, na minha família não acontecia. Nunca conversei sobre sexo com a minha mãe, com as minhas tias, com as minhas primas, nada. Tudo que eu sabia, eu fui aprender, sei lá, na escola, como funciona a reprodução humana, lendo livro e não sei o quê. E depois que eu tive uma rede de amigas que trocava, tipo, informação sobre tudo, é que eu fui começar a pensar, olha, talvez eu goste mais disso, talvez eu possa fazer isso, talvez eu possa testar isso daqui.
Aí que foi para frente. Eu acho que depende muito do tipo de relação que você tem, essa rede de apoio, de conversa que você tem para ter essa segurança toda. Porque acho que a segurança não vem sozinha, assim. Você se sente meio insegura quando você não sabe exatamente o que está acontecendo, o que está fazendo, como o corpo funciona, sabe? Então precisa ter uma ajuda. E me chamou a atenção, viu, também, Ana, que a gente recebeu muitas dúvidas de leitoras essa semana, querendo participar do nosso podcast, e muitas delas eram relacionadas ao orgasmo. Como chegar ao orgasmo com outra pessoa, só sei chegar ao orgasmo quando eu estou usando um vibrador, como lidar com o medo de nunca ter um orgasmo, como saber se eu tive um orgasmo, dúvidas sobre libido, tipo, acho que eu não tenho libido, não tô... e tudo isso nessa faixa etária, né, entre 20 e 30 anos. Você acha que mas eu é acho que é uma natural? faixa etária, eu acho natural, eu acho que tem algumas mulheres e homens, né, que vivem suas descobertas na adolescência, então chegam na fase da juventude, início da vida do jovem adulto, mais, sabe, com mais experiência deste corpo, né, um pouco mais livres, experimentando, e outras não, porque vai depender muito do seu contexto social, né, das suas experiências, de como foi. Então, se a gente tiver, por exemplo, olha só, se a gente falou aqui que os jovens, de alguma maneira, até que estão com uma certa preguiça de transar, tem fogo na... Como é que é, Berta? Fogo no rabo. Tem fogo no rabo, mas dá uma preguiça do inferno de fazer sexo, que fica sem namorar durante 5 anos, 6 anos, né? Que tem algumas experiências casuais, só que o sexo casual, gente, você nem te conheço, de repente o cara vem chupar meu pé, e eu acho isso horrível, como a Berta falou, onde que eu vou ter orgasmo? Então, e a gente já falou também que o sexo casual é desfavorável para as mulheres. Tem várias pesquisas que mostram e que comparam orgasmo masculino e orgasmo feminino. 90 e tantos % dos homens gozam em sexo casual, contra 47% das mulheres. Então, veja, por quê? Porque às vezes o lugar que não tá bom, às vezes o cara veio, chupou teu pé, você não sabe, às vezes a mulher que não sabe dizer não, às vezes ela tá insegura com o corpo, tem tanta coisa. Então, de repente, né, se a gente chega nesse quadro, é muito possível que uma mulher de 29 anos, nesse contexto, não saiba nem se gostou não ainda. Eu sinto que ela sabe ali na intimidade dela, está usando um vibrador, um sugador de clitóris, mas na relação com o outro, é tudo muito esquisito. Mas essa relação, a relação lésbica, né, tipo, eu enfim, já me relacionei com meninas, e eu tive eu senti atração desde muito nova, por ambos os sexos. Os sexos. E explorar isso, eu acho que, não sei, é diferente, né? Porque é uma sensibilidade diferente. E várias amigas minhas só descobriram prazer, de fato, quando se entenderam lésbicas. Então, já tentaram com homens várias vezes. E eu não sei, isso pode dizer muita coisa, né? Assim, desde que da criação dos homens vendo pornô e acham que tudo é um pornozão. Sendo que não, tipo, eles não sabem nada do clitóris da gente, sabe? Não, eu acho que além disso, tem uma questão do, tipo, quando você tá lá com o cara transando, a estimulação do cara, vamos dizer assim, é mais simples, né? Tá ali o pau, você pega no pau e não sei o que lá, faz assim, sabe? Para a mulher é um pouquinho mais complicada. E eu acho que, pelo menos eu sentia isso. Eu tinha muita vergonha, por exemplo, de me masturbar enquanto eu estava transando com o cara. Eu tinha vergonha de sugerir de usar alguma outra coisa para me estimular também. Eu tinha vergonha de o cara gozou e eu não, de continuar ali, eu sozinha mesmo até gozar. Eu tinha muita vergonha disso. Porque tem aquele discurso, porque eu quero te dar prazer. Porque eu quero fazer você, tipo, o cara quer ter a necessidade de fazer a mulher gozar e não a mulher no controle. Eles querem estar no controle. E assim, depois tem até uma vez que um livro que eu estava lendo, até não tinha pegado isso para as dicas aqui, mas era um livro bem bacana sobre uma menina de 20 e poucos anos, com vários casinhos casuais, assim, com vários caras, e ela falou, nossa, esse discurso de dar
dar prazer para o outro é totalmente falso, porque você tem que estar em busca do seu prazer, tem que estar bom para os dois. E se o cara tá fazendo algo que eu não tô gostando e não tá me dando prazer, tira a mãozinha daí e deixa que eu faço, sabe? E tem essa coisa de não, eu não vou fazer isso porque o cara vai se sentir menos homem, chateado e é um Mas eu negócio. sinto que a galera hoje em dia tem falado mais, sabe? Pelo menos as pessoas que eu converso, e eu vejo em mim também esse reflexo. Do tipo, não gosto, assim, não quero, não tô afim. E é um diálogo mais tranquilo, às vezes. Sim. Agora, Berta, vou perguntar para você, então, isso aqui também. Essa pesquisadora que eu estava falando, que acompanhou mulheres e que elas foram mudando, né? E ela diz que, de fato, que isso acontece, enfim, e que não é porque a mulher tinha reprimido, é porque simplesmente foi aconteceu na vida dela e mais tardiamente na vida, inclusive, às vezes mulheres mais velhas, né? E não jovens. Mas ela diz o seguinte, que ela percebe que as mulheres que se relacionam com mulheres, elas têm uma conexão mais intensa em todos os níveis do que qualquer outra que encontraram com um homem. E aí ela fala o seguinte, realizei oficinas com mulheres heterossexuais e perguntei a elas, você já sentiu aqueles foguetes dispararem ou ouviu a música tocando quando se apaixonou por aquela pessoa especial? E poucas levantaram as mãos. E então fui a um grupo de lésbicas e disse, quantas de vocês já sentiram isso? E quase todas as mãos levantaram. Gente, é uma loucura mesmo. Eu não sei te explicar. Porque eu senti muito nova. Eu tinha o primeiro beijo que eu dei foi com amiguinha. Então, eu tava pensando nisso até ouvindo o podcast de vocês, que era de, enfim, sexualidade infantil, né? Quando você ainda é criança. E isso foi passando para a adolescência e tiveram meninas específicas que eu realmente me apaixonei. E assim, é muito louco. É de a vida. E é diferente. Eu não sei te explicar o porquê e o que acontece, mas é diferente. E eu conversando com as minhas amigas que são lésbicas, é uma paixão avassaladora, é um negócio muito avassalador. Normalmente, né, os relatos que a gente ouve são esses. E nas minhas experiências também foram. Eu não sei se é uma sensibilidade maior, uma conexão maior, porque ser mulher envolve muita coisa, né? Então, a gente se entende bem. E, enfim. Eu tô esperando a cura hétero chegar. Eu tô ouvindo aqui só pensando, eu queria... Ai, amiga, mas não é também mar de rosas, não. Sei que não é, mas não é. Só pra ter uma experiência, assim, diferente, pra me livrar um pouquinho dos homens, mas tá, não dá. É isso aí. Ana, o que você tem para dizer para a gente sobre essa descoberta, essa chegada aos 30 e essa fase entre os 20 e os 30 anos de descoberta, de conquista da autonomia? Enfim, como fazer esse percurso de uma forma... Nós estamos no clímax já? Chegamos ao clímax, Ana Canosa. Clímax. Ai! Olha só. Anotei algumas coisas aqui. A primeira é que, vou repetir, né? Não é possível falar de juventude, mas sim de juventudes no plural. Que a geração Z é mega conectada, tem muitas informações, valorizam o trabalho em equipe, mas pecam na intimidade, com a comunicação verbal e têm dificuldade de ouvir o outro. Que os relacionamentos atuais são baseados no amor líquido, já dizia o Bauman, e os vínculos de fato são mais frouxos, o que permite que eles tenham às vezes prazo de validade. Há uma dificuldade de estabelecer compromisso, e isso pode dificultar a habilidade dos jovens aprenderem a se relacionar com os outros. Há um abismo entre como as pessoas imaginam que a vida deveria ser e como ela verdadeiramente acontece. E isso vale para as experiências sexuais também, nesta fase da vida. Que os jovens ao redor do mundo têm demorado mais para se iniciar sexualmente e estabelecer relacionamentos do que as relações anteriores. E estão fazendo menos sexo também.
e que o sexo parece que virou uma atividade meio preguiçosa diante de todas as possibilidades que a juventude tem. Mas que a geração Z, de fato, é mais aberta para experimentações, mas que ainda está atravessada por diálogos e narrativas de gênero. E que quanto mais educação e sexualidade a gente puder fazer, mais fácil será a gente negociar o desejo de viver livre com o desejo de ter alguém. Ana responde. Aqui é o lugar para você mandar suas dúvidas para a nossa sexóloga preferida, Ana Canosa. Siga o @universa_UOL no Instagram e deixe a sua dúvida por lá. Você pergunta e a Ana responde. Ana, hoje temos a dúvida da Marília A. Duarte. Sou virgem, tenho uma tensão na região pélvica. Será que é vaginismo? O que pode ser? Virgindade tardia também é a questão da Marjô Carvalho. Quer saber se tem uma idade limite para ela perder a virgindade. Majô, não existe idade limite, existe quando você tiver a fim de fazer sexo com alguém. E para Marília, olha, o vaginismo ele é caracterizado pela contração da musculatura vaginal, né, da musculatura pélvica, de maneira inconsciente, involuntária. A gente vai diagnosticar como vaginismo a partir da tentativa de penetração. De qualquer maneira, se você sente que tem uma tensão na região pélvica, procure uma fisioterapia pélvica para lhe ajudar a ter consciência corporal e a relaxar. Foi bom para você? Berta, Thaís, nesse quadro, a gente indica coisas legais para as nossas ouvintes lerem, ouvirem, verem. Vou começar pela Thaís. Thaís, o que você trouxe de legal para a gente hoje? Eu selecionei 2 leituras, uma delas serve para pessoas jovens, para mães lerem também, uma delas é mais explicativa e a outra é um pouquinho mais debochada, mas a primeira que eu trouxe é o Viva Vagina, que é um livro que foi escrito por 2 estudantes de medicina. Ótimo, já li. A da Nina Brockman e da Ellen Stockendahl, que elas vão, desmistificar o que é a vagina, sabe? O que é o órgão sexual feminino, como ele funciona, derrubar os mitos. Então, é uma leitura, assim, muito educativa para você se entender, sabe? Eu lembro que até na época que esse livro foi lançado, eu trabalhava na editora que lançou esse livro e a gente fez um vídeo, eu com outro editor, respondendo perguntas, tipo um quiz de verdadeiro ou falso sobre a vagina. E, assim, a gente basicamente empatou um homem e uma mulher com uma vagina, sabe? Porque realmente é muita coisa que a gente não sabe sobre ela. E além desse livro, eu também, para indicar, tem um quadrinho que se chama A Origem do Mundo, da Liv Stromquist. Ela é uma artista, né? E esse quadrinho também é sobre a história... Cadê o subtítulo? Uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. Que daí é toda a questão, tanto de os tabus que existem, tipo a menstruação, por exemplo, tanto que a capa é muito maravilhosa, que é uma menina patinadora com as pernas abertas e a calcinha vermelha de menstruação, é muito bom. Mas de como o patriarcado também fez muito para culturalmente oprimir as mulheres e, enfim, toda essa discussão que tem por volta, né, de ser mulher e a sociedade. São 2 leituras que são muito bacanas, assim, para desmistificar a nossa visão sobre o nosso corpo e aprender também sobre ele. Muito bom. E você, Berta, tem coisa boa para indicar para a gente? Então, fiquei pensando, né, em indicações sobre o tema sexualidade na juventude. E uma série, eu sou muito da série, Thaís é muito dos livros, eu sou muito das séries. Eu assisti uma série da HBO que lançou ano passado, que chama We Are Who We Are, que é do diretor Luca Guadagnino, não sei se vocês já viram Me Chame Pelo Seu Nome, Call Me By Your Name. Uhum, sim. E é desse mesmo diretor, e ele explora um grupo de jovens que vivem numa base militar na Itália. E ali acontecem muitas coisas, assim, relacionadas à sexualidade, nesse grupo de jovens. Desde da mãe de um... É que assim... eu só tô... Vamos lá.
Uma família vem dos Estados Unidos, da base dos Estados Unidos, e vai para essa base na Itália. E é uma família é um casal de mulheres com um filho que é gay. E isso muda toda a estrutura daquela base militar. Que interessante. Inclusive dos jovens e dos adultos. E rolam várias coisas. Assim, tem a Alice Braga no elenco, né? Maravilhosa. E é muito legal. É muito geração Z, assim, sabe? É muito celular. Fala de novo, Berta, o nome da série pra gente. Lógico, é We Are Who We Are, do Luca Guadagnino. É muito bonita, muito, muito bonita a série, assim. Explora questão de gênero, tudo. É muito bacana. E é bem jovem, sabe? Bem jovem. Eu quero ver. E você, Ana? O que tem pra gente hoje? Eu vou dar 2 dicas. Uma eu já dei num episódio lá atrás, vou dar de novo, que é a Newness, o filme, que fala muito sobre essa questão do uso de aplicativo. É um filme, né? Deve estar na Netflix. E do quando que isso vira compromisso, não vira compromisso, essa coisa que a gente discutiu. E também um aplicativo para mulheres lésbicas, já que a nossa última ouvinte, né, que é o WAPA. É um aplicativo específico de encontro de mulheres que fazem sexo com mulheres ou se interessam por outras mulheres. Eu já falei deles aqui, a gente já indicou, mas eu vou dar o serviço completo, que é o dos Soltos. Soltos S.A., nossos sócios aqui já vieram 2 vezes ao Sexoterapia. E o Soltos é um canal criado pela Carol Tchoukian e pelo André Lage para pesquisar e discutir a solteirice. E é impressionante como eles têm assunto, gente, não acaba. E o que eles fazem é muito legal, é muito divertido. Sigam eles no Instagram, que é o @soltos_SA, e eles também têm um canal no YouTube incrível, youtube.com/soltos, e eles escrevem no Universa, não sei se 2 ou 3 vezes na semana, enfim, eles escrevem muito bem, são divertidíssimos e trazem muito conteúdo. E eu queria também deixar aqui alguns episódios do Sexoterapia que aprofundam as discussões que a gente teve hoje. Um deles é o 3º episódio, que é Sexo Casual é para Todo Mundo, que é justamente com os Soltos. Tem um sobre por que a masturbação ainda é tabu, que fala sobre masturbação e prazer e conhecimento, essa descoberta da autonomia do corpo feminino, e queria também indicar Ela Escolheu Esperar a Vida Sem Sexo, que é da temporada que a gente teve de personagens, essa personagem contando por que ela está atravessando essa fase da juventude sem sexo. Enfim, 3 outros episódios para você que gosta de sexoterapia. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês hoje. A gente que agradece. Thaís e Berta. Muito, muito obrigada a vocês pelo convite, pela receptividade e pela troca. Foi muito legal ter essa troca com vocês. Foi fundamental para a gente ter depois o testemunho de vocês aqui. Foi ótimo. Nossa, sim. Eu vou pensar muito no que a Ana disse, viu? Eu também. Obrigada, meninas. Vocês são ótimas. Eu não queria fazer muito esse papel da psicóloga mais velha, mas às vezes... Eu amei. Você está aqui para isso, Ana. Eu preciso disso também. Foi uma delícia, viu? É muito bom ouvir essa juventude. É muito bom. Muito bom foi ouvir vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Oi, querida. E na semana que vem, a gente entra na fase adulta, falando de puerpério. Olha, chegou na nossa fase, amiga. Vamos falar de puerpério e gravidez, hein? A gente espera você aqui. Até lá, hein? Até lá. Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.